Felipe Deschamps, um canal no YouTube com o objetivo de fazer você se apaixonar por programação. E de fato, acredito que ele tenha atingido profundamente muitas pessoas, eu incluso. Um serviço disponibilizado por ele, em conjunto com seu irmão, é a Felipe Deschamps Newsletter, que tem como princípio trazer 80% das notícias mais importantes de tecnologia com apenas 20% do tempo. Devo dizer que ela cumpre bem esse papel, com e-mails bem simples e diretos. Mas, e se pudéssemos ouvir a newsletter? Já existem projetos que utilizam essa premissa, como o Felipe Deschamps News, projeto do Robson Antônio Lima de Mendonça, que disponibiliza a newsletter em forma de podcast utilizando um serviço de text-to-speech para gerar os episódios. Também há tutoriais de automações no YouTube, como os vídeos do canal Refatorando e do canal Dias de Dev. Inclusive, os vídeos deles serviram como inspiração para este projeto. Então, o que muda neste projeto? O objetivo deste projeto é criar uma automação que rode em nuvem, mais precisamente na Azure, que execute independente de qualquer computador ou smartphone local. Naturalmente, a infraestrutura do projeto irá ser diferente de uma aplicação local, mas terá como vantagem a disponibilidade global e o funcionamento independente. Para começar, vamos dar uma olhada na estrutura do projeto. Na seção azul, temos a disponibilização da newsletter. Como a newsletter é enviada em forma de e-mail, precisamos extrair as informações e expô-las para a internet por meio de um RSS, possibilitando assim as demais etapas. Na seção verde, há uma função Azure horária, que roda de acordo com um cronograma, semelhante ao cron job do Linux. Esta função irá executar todos os dias da semana, capturando o RSS exposto anteriormente e em conjunto com os serviços cognitivos do Azure, irá produzir um arquivo de áudio com as notícias daquele dia. Após isto, o arquivo é salvo em uma conta de armazenamento, para uso posterior. Já na seção amarela, os arquivos são listados por uma função Azure HTTP, que opera de forma semelhante a uma rota de uma API, e, para carregar um arquivo em específico, outra função HTTP é utilizada. Por fim, na seção vermelha, é o ponto onde o navegador do usuário irá requisitar e apresentar os dados, chegando ao fim do fluxo. Para iniciar o tutorial, estou assumindo que você já possui uma conta na Azure e o Node.js instalado. Se esse não for o caso, vou deixar na descrição os links para a criação da conta na Azure e para a instalação do Node.js. Primeiramente, precisamos expor a newsletter para algo público, e para isso, eu utilizei um serviço chamado Kill the Newsletter. O que ele faz é criar uma conta de e-mail e redireciona todos os e-mails para um feed RSS público, facilitando assim o acesso. Mas, para evitar contas fantasmas na newsletter, eu não recomendo que você use esse serviço. Em vez disso, se quiser consumir a newsletter como RSS, utilize o link na descrição do feed que eu já cadastrei. Para começarmos, devemos criar os recursos na Azure. Criaremos inicialmente um grupo de recursos, que é uma separação lógica de um projeto. Uma vez criado o grupo de recursos, iremos populá-lo com alguns serviços ofertados pela provedora, iniciando com a conta de armazenamento. Devemos preencher um nome com caracteres alfanuméricos e único globalmente. Também desabilitaremos a opção de replicação geográfica, pois não é necessária para este projeto. Na aba Avançado, selecionaremos a opção Habilitar Namespace Hierárquico, para que seja possível criar pastas no armazenamento de blobs, que iremos utilizar posteriormente. Após isto, iremos clicar em Examinar e Criar, iniciando o processo de implementação. Após a implementação, nas opções do recurso, iremos em Site Estático, colocando index.html como nome do documento de índice. Após salvar, ao irmos em Containers, poderemos ver a existência do container Cifrão Web, que é o local onde ficarão nossos arquivos do front-end. A seguir, criaremos o serviço que sustentará o back-end, chamado de aplicativo de funções. Semelhante à conta de armazenamento, devemos escolher um nome e uma região, mas também desta vez devemos escolher o runtime e a versão do mesmo. Na aba Hospedagem, selecionaremos como conta de armazenamento a que criamos há pouco, e deixaremos o restante das opções como estão. Neste recurso é que ficarão os endpoints e serviços horários que executarão nosso back-end. Em seguida, criaremos um novo recurso, o Fala, que irá ser o serviço que converterá a newsletter em áudio. Por fim, para controlar o acesso de forma segura, iremos criar um registro de aplicativo, que irá representar a entidade da aplicação que iremos criar. Após a criação do registro, iremos retornar à conta de armazenamento e adicionar ele como colaborador de dados do Storage Blob. A partir de agora, temos tudo o que precisamos para começar a aplicação na nossa máquina. Antes de escrever qualquer código, será necessária a instalação de alguns componentes. Primeiramente, iremos instalar o Azure Storage Emulator, que fica na página de downloads da Microsoft Azure. Ao acessar a página, clique em Ferramentas e role até o final.
Após isto, selecione a opção Emulador de armazenamento do Azure, Windows. Este link irá baixar o instalador da ferramenta. Após isto, basta seguir as instruções de instalação e o comando Storage Emulator já deve estar disponível na barra de pesquisa. Também iremos utilizar o Visual Studio Code e uma extensão em específico. Eu vou deixar o link para esses dois itens na descrição do vídeo. Abrindo o Visual Studio Code, com a extensão já instalada, irei ao terminal para verificar a versão do Node do NPM instalados na minha máquina, no momento da gravação deste vídeo. Como é possível notar, estou utilizando a versão 14.17.0 do Node e a 6.14.13 do NPM. Após esta verificação, irei instalar globalmente o pacote Azure Functions Core Tools, na versão 3, que irá rodar a aplicação localmente. Para separar o projeto em seções, irei criar duas pastas, o back-end, em que iremos trabalhar agora, e o front-end, que iremos mexer mais à frente. Depois, irei efetuar o login com a extensão Funções Azure, com a mesma conta em que utilizei para criar os recursos na plataforma. Após o login, irei clicar no ícone de pasta que fica no cabeçalho da extensão, clicando em seguida em Browse e depois selecionando a pasta back-end. Como primeira função, criaremos a que recebe a newsletter por meio do RSS e converte para áudio. Como a newsletter é enviada todos os dias de semana às 11 horas da manhã, colocaremos como cronograma o valor 0012 **1-5, que indica para a função executar todos os dias de semana ao meio-dia, para compensar eventuais atrasos na entrega do e-mail. Após alguns segundos, a extensão terá criado alguns arquivos no diretório raiz e na pasta back-end. Instalaremos alguns módulos para auxiliar nas conexões e operações que realizaremos. A lista completa poderá ser vista no arquivo package.json, que estará disponível no repositório do GitHub, disponibilizado na descrição. Criaremos uma pasta chamada src dentro do diretório da função convert, iniciando nossos módulos auxiliares. Primeiramente, criaremos o arquivo rss.js, que irá consumir o RSS exposto anteriormente. Para tal, utilizaremos o módulo RSS Parser e mapearemos os itens do RSS para uma array de objetos mais fáceis de serem manipulados posteriormente. Estamos removendo os acentos do título com o módulo Remove Accents, pois iremos salvar este título nos metadados do arquivo gerado, e essas propriedades não aceitam acentos. Porém, não podemos simplesmente retornar o conteúdo do RSS para ser transformado em áudio, pois o mesmo vem em HTML. Para corrigirmos este problema, criaremos outro arquivo, o format.js. Este arquivo irá utilizar o módulo HTML2Text para converter o conteúdo da newsletter e depois, com uma série de expressões regulares, remover links, títulos e opções clicáveis. Depois de criar este módulo, voltaremos ao rss.js e o utilizaremos para formatar o conteúdo dentro do mapeamento de itens. Criaremos então o filter.js, arquivo que irá retornar o último item disponibilizado pela newsletter do dia atual. Para validarmos se uma data é do dia de hoje, criaremos um arquivo istoday.js, que comparará os valores de duas datas no formato ISO. Então, criaremos o arquivo speech.js, que irá, de fato, converter o texto recebido para áudio. Primeiramente, importaremos o módulo oficial da Microsoft para a utilização dos serviços cognitivos e definiremos algumas constantes. Iremos então criar o objeto de configurações do sintetizador, contendo a chave de acesso e a região em que criamos o recurso. Logo após, definiremos a voz que o texto será lido e criaremos a função que irá realizar a requisição, retornando o arquivo de uma instância de um buffer com áudio wave caso dê tudo certo, e disparando um erro caso ocorra algum problema durante a comunicação com o serviço. Agora, criaremos um módulo que será comum a todas as funções, por isso criaremos em uma pasta chamada Common. Ele será o blob.js. Iniciaremos importando a classe de credenciais do módulo Azure Identity e a classe de serviço de blob do módulo Azure Storage Blob. Carregaremos algumas informações sobre a conta de armazenamento e criaremos uma instância das credenciais. Após isto, instanciaremos o Blob Service Client, que irá de fato conectar-se à conta de armazenamento, utilizando a URL da conta e as credenciais que criamos agora. Capturaremos então o cliente de um container, que é a divisão lógica dentro dos blobs na conta de armazenamento, semelhante a um diretório. Executaremos a instrução assíncrona para a criação do container caso ele não exista. Criaremos a seguir a função de upload, que receberá como parâmetros o caminho que o arquivo será salvo, o buffer com os dados dele e os metadados que serão incorporados ao blob. Essa função irá criar um cliente de blob com o caminho que passamos, e irá realizar o upload com os dados e metadados que passamos como parâmetros. Em sequência, criaremos a função list, que irá listar todos os arquivos presentes no container, para podermos visualizar quais itens já foram convertidos. Para isso, utilizaremos a função listBlobsFlat do cliente de container, passando como parâmetro um objeto, indicando que desejamos obter os metadados do arquivo. Após isto, utilizaremos o forAwait para iterar sobre os blobs e mapeá-los para um objeto mais simples de se utilizar nas funções, retornando o array resultante em seguida. Por fim, criaremos a função download, que irá baixar um arquivo em específico. Para isso, utilizaremos a função getBlockBlobAClient,
passando o caminho para o blob como parâmetro. Caso este arquivo não exista, retornaremos null. Caso contrário, baixaremos para um buffer e o retornaremos. Finalmente, retornaremos todas as funções em um objeto. Retornando ao arquivo principal da função convert, iremos remover o boilerplate criado e começaremos importando os módulos que escrevemos. Criaremos um objeto do tipo date para registrar o momento da execução da função e inicializaremos as importações. Utilizando o objeto de contexto da função, faremos o log do horário da função e se ela rodou fora do horário previsto. Utilizaremos esta função para descrever os demais passos da execução. Salvaremos os dados do RSS em uma constante e validaremos se os dados retornaram. Caso não, dispararemos um erro, que indicará a execução mal sucedida para Azure, para a futura inspeção. Depois disso, filtraremos os dados para receber o último item da newsletter do dia atual, se houver um. Caso não haja, também dispararemos um erro. Então faremos a geração do arquivo de áudio, utilizando o módulo speech que criamos anteriormente, e, da mesma forma que antes, jogaremos um erro caso o áudio não possa ser carregado. Por fim, subiremos o arquivo na conta de armazenamento, criando uma função de formatação numérica, para manter o padrão no nome dos arquivos, e construiremos a string com o caminho para o blob, colocando a extensão .wave no final e adicionando os dados e metadados. Temos então o núcleo da nossa aplicação concluída. Iremos partir agora para a disponibilização dos dados que geramos. Voltando ao menu das funções Azure, iremos clicar no símbolo de raio com o mais e selecionar o HTTP Trigger. O nome desta função será list. A autenticação da função será Anonymous, para permitir que qualquer cliente HTTP possa chamá-la. Removeremos o boilerplate e importaremos o módulo blob.js da pasta common. Começaremos com o log e inicializando o módulo. Neste momento, e na próxima função, eu esqueci de colocar a palavra-chave await, para aguardar as operações de criação do módulo. Esta palavra-chave é essencial para o funcionamento dessa função. Após a inicialização correta do módulo, iremos listar os blobs do container e remapeá-los para devolver ao cliente, removendo propriedades alinhadas e a extensão do nome do arquivo. E em seguida, utilizaremos o objeto de contexto para enviar a resposta. Para nossa última função, seguiremos os mesmos passos anteriores, mas colocando o nome da função de get. Seguindo o que fizemos anteriormente, removeremos o boilerplate, importaremos o blob.js e inicializaremos o mesmo. Também iremos capturar dos query parameters o parâmetro date, que indicará qual arquivo devemos retornar. Caso a data não exista ou seja inválida, iremos retornar um erro 400 e cancelar a execução do restante da função. Baixaremos então o arquivo desejado, e, caso ele não existir, também retornaremos um erro ao cliente. Ao ocorrer tudo como deveria, enviaremos o arquivo pelo corpo da resposta, adicionando os cabeçalhos Content Disposition para indicar o nome e a extensão do arquivo que está sendo enviado e o Access Control Expose Headers para permitir a leitura do cabeçalho anterior. Com isto, temos o nosso background programado. Agora, precisamos realizar algumas configurações antes de realizar a publicação. Você deve ter notado que algumas informações essenciais estão sendo capturadas das variáveis de ambiente. Agora chegou o momento de defini-las. No arquivo local.settings.json, iremos primeiramente definir o valor de Azure Web Jobs Storage para useDevelopmentStorage equals true. Assim, poderemos utilizar o emulador de armazenamento para testar localmente. A seguir, criaremos algumas chaves com valores que utilizaremos em runtime. É possível notar que duas chaves possuem como prefixo o valor customconst.tr. Isso é para que, na Azure, possamos criar variáveis de ambiente mais seguras, já que os valores dessas chaves são sensíveis. Preencheremos, então, o valor da chave voice, contendo o nome da voz que iremos utilizar para sintetizar o áudio. Vou deixar uma lista com as vozes disponíveis na descrição do vídeo. A seguir, preencheremos a URL do RSS que cadastramos anteriormente, que irá ser a fonte das notícias. Para o nome do container, iremos colocar Landing Zone. O restante dos valores precisamos obter na Azure. O nome da conta de armazenamento pode ser copiado do título no recurso. Em seguida, iremos em registros de aplicativos e no aplicativo que registramos anteriormente, copiando dos valores encontrados na visão geral o ID do aplicativo ou ID do cliente e o ID do diretório ou ID do locatário. Para autenticarmos com este aplicativo, precisamos gerar também um segredo de cliente. Para tal, iremos na aba Certificados e Segredos e em Novo Segredo de Cliente. Podemos definir um prazo de validade para o mesmo e em seguida clicamos em Aplicar. Após isto, basta copiar o valor para o JSON. Para o restante das chaves, iremos ao recurso de serviços cognitivos e na aba Chaves e ponto de extremidade, copiando inicialmente a localização e em seguida uma das chaves disponibilizadas. Podemos agora testar localmente nossa aplicação para validar o que fizemos. Para começar, iniciaremos o Azure Storage Emulator a partir da barra de pesquisa do Windows. Depois de carregado, podemos fechar a janela do terminal. A seguir, iniciaremos um terminal no Visual Studio Code, executando o comando npm start, e em seguida criaremos uma divisão para outro terminal.
Após o comando ter carregado completamente, iremos realizar uma requisição HTTP para disparar a função horário. É importante observar que devemos executar estes testes após o e-mail do dia estiver disponível no RSS, pois senão receberemos um erro. Todos os comandos utilizados para chamar as funções estarão na descrição. Após a execução do curl, poderemos ver os logs de execução da função no terminal à esquerda, indicando o sucesso da operação. Agora, vamos verificar se o arquivo foi realmente carregado na Azure. Faremos isso invocando a função list. Como podemos ver, o arquivo foi carregado com sucesso. Vamos então baixar o áudio. Pronto! Nossa aplicação está completamente funcional. Agora precisamos realizar a publicação da mesma. Começaremos indo até a aba da extensão e clicando no símbolo de nuvem com a seta para cima, selecionando em seguida a assinatura destino do aplicativo de funções que criamos. Confirmaremos o deploy e aguardaremos o procedimento finalizar. Ao acessarmos o painel do recurso na Azure, poderemos ver que nossas funções já estão carregadas, porém ainda falta configurá-las, já que as chaves e valores que salvamos no local.settings.json não são enviados juntos. Copiaremos todos os valores com exceção dos dois últimos. Nestes dois últimos, ao invés de adicionarmos como app_setting, adicionaremos como connection string, removendo no nome da chave o prefixo criado anteriormente. Salvaremos então o resultado. Como última configuração, iremos adicionar o fuso horário da função, para a mesma executar com o horário do Brasil, não em UTC. A lista de fuso horários vai ficar na descrição. Para garantir que não haverão problemas de incompatibilidade da plataforma, também trocaremos a configuração de bits da plataforma para 64. A partir de agora, temos o nosso back-end 100% concluído e publicado. Partindo para o front-end, iremos iniciar executando o comando npm init na raiz do projeto, preenchendo front-end como o nome do projeto e selecionando Vanilla.js como framework. Após a execução do comando, iremos entrar na pasta front-end e executar o comando npm install para carregar os módulos necessários. Em seguida, instalaremos o pacote Bulma, framework de CSS para facilitar a criação da interface. Depois disso, criaremos algumas pastas e moveremos alguns arquivos para estruturar o projeto. Em seguida, iremos ao index.html para criar a estrutura da página. Além de corrigir as referências para as dependências, iremos precisar de algumas tags para criar a listagem de itens, o player de áudio e a tela de carregamento. Iremos então ao style.css, removendo o boilerplate e adicionando algumas instruções para deixar o aspecto da página mais agradável. Criaremos então o arquivo api.js, dentro da pasta src/útil, que irá realizar a comunicação com o nosso back-end. Primeiramente, colocaremos a URL de produção no back-end, e criaremos duas funções auxiliares para processar JSON e arquivos. Após isso, escreveremos duas funções, a list, que irá listar os itens disponíveis, e a download_item, que irá baixar um item em específico. Finalizamos retornando essas últimas funções. A seguir, criaremos o arquivo view.js, no mesmo diretório. Começaremos capturando alguns elementos da DOM, que precisamos manipular mais tarde. Em seguida, faremos a função que renderiza os itens na tela, utilizando a função reduce para concatenar o HTML e em seguida o colocaremos no elemento list. Então, faremos uma função que irá gerenciar os eventos da página. Primeiramente, ela irá capturar todos os botões renderizados, e depois aplicar um callback de evento de clique para todos eles. Este callback irá baixar o item definido pelo botão e tocá-lo por meio do player de áudio. Por fim, retornaremos as duas funções que criamos. Partindo para o arquivo main.js, iremos apagar o boilerplate e importar o Bulma, bem como o arquivo de CSS que definimos anteriormente. Importaremos então os módulos que escrevemos agora. E, dentro de uma função assíncrona, iremos iniciá-los e utilizá-los. Para executar as funções apenas após a página estar completamente carregada, iremos utilizar o evento DOM_CONTENT_LOADED para chamar a função principal. Agora vamos testar a página localmente. Para isto, iremos até o terminal e executaremos o comando npm run dev. Após carregar, podemos entrar no link disponibilizado. Como podemos ver, a página não carregou os itens como deveria, devido a um problema do CORS. Isso se deve porque o nosso back-end não está dando permissão para a nossa página se comunicar com ele. E, para resolvermos isso, precisamos retornar ao portal da Azure. Iremos até o recurso, e na aba CORS, preencheremos a URL do nosso front-end nas origens permitidas. Após salvar esta configuração, basta recarregar a página e voilá! Nossa aplicação está completamente funcional. Agora, precisamos publicar este website para que outras pessoas possam acessá-lo. Para começar, iremos executar o comando npm run build, que irá empacotar a aplicação no diretório dist. Voltando ao portal da Azure, iremos na conta de armazenamento que criamos anteriormente, clicando na aba Containers e no container Cifrão Web. Dentro dele, iremos clicar em Carregar e selecionar um arquivo. Navegaremos até a pasta dist e escolheremos o arquivo index.html.
Após o upload, iremos abrir o menu avançado e digitar no campo Carregar na pasta o valor Assets. Em seguida, selecionaremos todos os arquivos presentes na pasta Assets do diretório dist. Feito isso, iremos até a aba de site estático e copiaremos o ponto de extremidade primário para a área de transferência. Voltaremos então ao aplicativo de funções, na aba Cores, e adicionaremos essa URL nas origens permitidas. Agora, basta colar a URL no navegador e validar o resultado. Se quiser ver o resultado com seus próprios olhos, o link vai estar na descrição. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Se tiver qualquer sugestão ou crítica, sinta-se livre para dar sua opinião na seção de comentários. Até a próxima!